Amém. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Que maravilha poder mais uma vez estar com a oportunidade de ministrar a palavra a essa igreja tão maravilhosa, tão avivada, tão calorosa, que tem uma receptividade tão maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Chico, pela vida do pastor Gabriel, todos os pastores que conosco aqui estão. Mas em especial quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida dos nossos meninos aqui da casa do Pai. E desde já também mandar um alô para a vida dos Deus meninos lá de Fortaleza, que estão nos assistindo ao vivo, lá da Zion, amém? Quantos podem dar uma salva de palmas porque eles estão lá nos assistindo ao vivo? Aleluia, glória a Deus. Como estou feliz em estar convosco nessa noite. E como estou nervoso mais uma vez, toda vez que subimos no púlpito. Acredito que todos os pregadores e pastores, por mais tempo que esteja, todas as vezes, nós ficamos nervosos, porque sabemos tamanha responsabilidade nós trazemos para cá, amém? Mas eu quero transmitir uma mensagem muito simples e direta aos vossos corações. Essa mensagem nasceu no meu coração alguns dias atrás, enquanto estava ali com o pastor Wesley, visitando um amigo nosso e um acolhido da casa do Pai, que veio de Tocantins, que está no hospital. Nós estamos ali dando uma assistência devido a uma inflamação. E ele está ali sendo bem assistido. E nós estávamos lá essa semana passada. Fomos visitá-lo. O Senhor me deu uma palavra e botou no meu coração, mediante as circunstâncias que ele estava vivendo e que ele estava relatando. Peço até autorização de usar o nome dele, irmão Rubem Viana, também está nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe a vida dele poderosamente. E de mais duas pessoas que estão lá nos leitos da enfermaria que ele se encontra. Foi através de uma conversa que nós tivemos ali que Deus colocou essa palavra no meu coração. Ele estava lamentando ali pela situação em que ele estava passando e se lembrando do tempo bom em que ele viveu, se lembrando das maravilhas que o Senhor já havia feito na vida dele e através da vida dele. Mas daquele momento que ele está vivendo, quer dizer que ainda está lá, ainda vivendo, ele estava lamentando e sentindo Deus, mesmo em meio a tudo isso, falando e tratando com ele em meio a esse processo. Amém, queridos? Eu quero transmitir essa mensagem para você. E o tema que eu quero transmitir é: seu choro tem prazo de validade. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 37. Salmo de número 137, nós vamos ler ele, e o Salmo 126, amém? Vai ser talvez uma página só de diferença da sua Bíblia, dependendo do tamanho da sua Bíblia, né? Se for o tamanho da do Darlan, eu acho que só uma página de diferença. Cadê Darlan? Está com ela aí? Pronto, é nessa versão que nós vamos estar lendo, viu? Na Nova Almeida atualizada. Amém. Salmo de número 137, do versículo 1 ao verso 6, nós vamos ler. E logo já peço para a mídia preparar e a gente pula para o Salmo 126, amém? E a gente lê ele completo, amém, queridos? Palavra do Senhor em Salmo 137. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião ou de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções,
E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca. E se eu não me lembrar de você, ó Jerusalém, pois você é a minha maior alegria. Amém? Agora volte para o Salmo 126. Era para ser o contrário. Sabemos que não só a Bíblia como os Salmos, eles não estão em ordem cronológica. Amém? Os Salmos principalmente, eles estão em uma ordem numérica para organização, mas eles não estão com ordem cronológica. Você vê que o Salmo 137 vai falar do início do cativeiro babilônico, e o Salmo 126 vai falar do final do cativeiro babilônico. Amém? E o Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Por isso eu fiz questão de intitular essa mensagem, dizendo que o seu choro, ele tem prazo de validade. Por quê? Porque assim como todos os processos, o cativeiro babilônico, ele teve começo, teve o meio e teve o fim. Eu quero correlacionar esses dois salmos. Por que eu escolhi esses dois salmos? Justamente por isso. Porque o Salmo 137 é um salmo de lamentação do povo. O povo estava na beira do rio da Babilônia, e eles estavam chorando, eles estavam entristecidos, porque eles tinham sido levados para o cativeiro, e os seus opressores estavam dizendo: vão, agora cantem cânticos de alegria, como vocês cantavam lá em Sião. E eles diziam: como nós cantaremos em uma terra estranha? Como eu vou conseguir adorar sem estar no lugar onde que o Senhor regenerou e reservou para cada um de nós? Não tem graça. Eles empenduravam em suas harpas, dizendo: não tem graça adorar a Deus numa situação como essa. Não tem como se alegrar e adorar a Deus em situação ou um tempo difícil. Mas eu quero guardar o meu grito, porque eu sei que quando tudo isso passar, eu vou glorificar a Deus e vou dar o maior brado de glória. Então o Salmo 37 é um salmo de lamento, porque é difícil chegar em uma cidade estranha e saber que vai ficar escravo. E olha aqui, eles não sabiam o tempo que eles iam ficar. Jeremias capítulo número 25, capítulo, ele vai dizer que se o povo não se consertasse logo, Deus levantaria uma nação e oprimia o seu povo por 70 anos. Ele estava querendo exortar o povo, dizendo: voltem-se para o Senhor, se conserte o mais rápido possível, porque senão Deus vai levantar uma nação, vai levantar um rei que vai oprimir vocês, e vocês vão ter que se consertar, quer vocês ou não. Mas eles não acreditaram. A Bíblia diz que eles endureceram o coração, não ouviram a mensagem de Jeremias e de vários profetas que foram usados para sinalizar o que iria acontecer, mas eles não deram ouvido. E agora eu uso as palavras que o pastor Wesley acabou de falar aqui. Realmente toda ação tem uma reação.
Ele falou de uma ação do povo boa, de Jeremias, quando ele clamou e Deus respondeu. Agora o povo estava vivendo um momento difícil, porque eles desobedeceram a Deus e não deram ouvido aos seus profetas, e não deram ouvido a quem Deus estava levantando para levar primeiro o povo a conserto. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, a circunstância difícil que você está vivendo, pode ter certeza que tem uma parcela de culpa sua. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: toda ação permissiva de Deus nas nossas vidas tem começo, tem meio e tem fim. Sabemos que o cativeiro babilônico tem um propósito. Tem pelo menos 3 propósitos do cativeiro babilônico, pastor Gabriel: corrigir o povo, trazer o povo de volta para perto e manifestar a glória de Deus no meio de uma terra estranha. Pelo menos 3 propósitos nós vamos ver. Se eles não foram corrigidos pela voz dos profetas, agora eles seriam corrigidos pela mão de um rei e pela mão de um povo cruel. Mas essa era a intenção. O bom de tudo isso é que ainda que Deus permita algumas coisas acontecer na sua vida, ainda que Deus permita você passar por alguns cativeiros na sua vida, saiba de uma coisa: ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Mas uma coisa eu tenho certeza para você: eu não sei em que fase você está do seu cativeiro, se você está no começo, se você está no meio ou se você está no fim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está em todas as fases da sua vida. Por que, pastor, você diz isso? Porque a Bíblia diz em Daniel capítulo 1 que no 3º ano do reinado do rei Joaquim veio Nabucodonosor e sitiou a terra. No versículo de número 2 a Bíblia diz: e o Senhor entregou a Nabucodonosor o rei Joaquim e todo o seu povo. Então, se Deus entregou a nação de Israel na mão de um povo, é porque ele tinha propósito no começo, no meio e no fim. Se Deus entregou, é porque ele estava no controle. Nada que Deus entrega, na realidade, sai totalmente do controle de Deus. Nós vimos o pastor Jackson pregar aqui, quarta-feira passada, sobre a história de Jó, e nós sabemos que Deus permitiu que Satanás se andasse na vida de Jó, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Amém, querido? No final, o maior beneficiado, por mais que ele passou por inúmeras circunstâncias, ele foi aprovado e beneficiado por Deus. Assim sou eu e você. A nação agora estava indo para o cativeiro babilônico. Tinha um propósito. Primeiro, era corrigir o povo. Vocês não ouviram sobre a voz dos meus profetas, mas agora vai ouvir sobre a opressão de um rei duro. Mas uma coisa eu digo para você: não importa a forma que Deus quer corrigir você, o importa é que o amor incondicional dele continua sobre a sua vida, e ele vai lhe proteger de qualquer forma. Ele não abre mão de você, não importa o que você esteja passando. Pode ter certeza, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Ele comprou você pelo um alto preço, então ele não vai entregar de graça você na mão de ninguém, se ele não puder agir da forma dele. Deus não vai permitir você passar por nenhuma dificuldade ou por nenhuma circunstância que Ele não possa estar no controle, que as coisas não sejam da forma dEle. Tudo que você estiver vivendo, entenda, é uma ação permissiva de Deus. E se é da permissão dEle, só tenta se controlar, só tenta se aquietar, só tenta se acalmar, porque o caldo pode até engrossar, mas no final das contas, Ele está contigo, Ele é com você, Ele está protegendo, Ele está cuidando. Eu costumo dizer para os meninos, tanto lá da Zion como os meninos hoje aqui na casa do Pai: pode até estar difícil,
a caminhada deles enquanto eles estão ali. Mas eles não imaginam o que Deus está gerando depois que o processo deles terminarem. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, querido. Deixa eu compartilhar isso também com você. Você pode estar chorando agora, mas você não sabe o testemunho que está sendo gerado em cima da sua dor. Você não sabe o tamanho da história que está sendo escrita em meio dessa sua dificuldade. Você não tem menção, porque se você tivesse menção, você passaria pela prova mais tranquilo. Você reclamaria menos. Você lamentava menos. Se você tivesse noção do que Deus está gerando depois do cativeiro, depois dessa dificuldade que você está passando, você ficaria bem mais satisfeito. Mas é difícil adorar a Deus. É difícil entender a Deus quando estamos na prova. É mais fácil entender a Deus quando estamos na bênção. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, amém, queridos? Quando nós temos pelo menos a noção do propósito, do porquê Deus está permitindo nós vivermos algumas coisas, tudo se tornaria mais fácil. Se você parasse para orar e buscar a Deus, para entender, Senhor, o que é que o Senhor quer revelar? O que é que o Senhor quer fazer em meio a tudo isso? Se você parasse para orar um pouco mais e perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar mediante a tudo isso? Não entendi. Sim. Vou pegar uma dica aqui do pastor Gabriel. Mas deixa eu só concluir aquilo que eu estava na minha linha de pensamento, de raciocínio, amém? Às vezes as coisas ficam mais difíceis de viver, amém? Porque nós não entendemos o que é que Deus está querendo nos ensinar em meio às dificuldades que nós vivemos. Porque se você buscasse o entendimento do que é que Deus requer de você, ou do que Deus quer fazer em meio a tudo isso, talvez você ficava mais tranquilo. Talvez você passasse pela dificuldade um pouco mais tranquilo. Porque não é fácil passar pelo momento difícil. Não é fácil ser oprimido, não é fácil ser caluniado. Não é fácil estar diante de um levante ou diante de uma tempestade e ficar tranquilo. Mas quando você reconhece que Deus tem um propósito em meio àquela situação, você fica um pouco mais tranquilo. Quando você reconhece que Deus quer lhe ensinar alguma coisa em meio a tudo isso aí, você fica um pouco mais tranquilo. Foi o que aconteceu. O povo já tinha sido avisado pelos profetas: ei, se você não se consertar, Deus vai levantar uma nação, e vai ser tão dura que vocês vão ter que aprender, quer queira ou quer não, qual o real propósito de Deus. E o segundo maior propósito de Deus em meio a essa história, de permitir Nabucodonosor levar cativo o cativeiro, o reinado de Judá, era fazer com que eles voltassem a desejar estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Fazer com que eles sentissem saudade da presença de Deus se revelando a eles, quando eles se prostravam e quando eles adoravam. O segundo maior propósito era fazer eles entender que Deus estava com saudade da essência da verdadeira adoração. Então primeiro entenda, primeiro propósito que Deus está permitindo algumas coisas acontecer na sua vida, é porque Ele quer lhe corrigir. E o segundo propósito do porquê que Ele está permitindo você viver algumas coisas, é porque Ele quer fazer você voltar à essência da verdadeira adoração. Ele quer fazer você voltar a ter saudade de sentir a presença de Deus. Ele quer fazer você voltar a se debruçar novamente, chorar e se derramar na presença de Deus, como outrora você fazia. Por que, pastor, você diz isso? Porque Deus é tão onisciente que sabe que nós só buscamos Ele quando as coisas estão apertadas. E as coisas apertam tanto até sair lágrimas, até você chorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai transformar suas lágrimas no cálice da bênção de Deus, e vai derramar sobre a sua vida. Todo o teu choro, todo o seu lamento vai se transformar em júbilo de alegria.
Queridos, eu passei por vários cativeiros na minha vida. Amém? Mas teve um que mexeu muito comigo. Eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor depois de 3 anos e meio na fé. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Voltei à prática do crime, voltei ao uso das drogas, voltei a fazer inúmeras coisas erradas que eu fazia. Tinha uma senhorinha na rua da minha casa, Dona Lourdes. Eu usando droga na esquina da minha casa, ela passava todos os dias de manhã, 7 horas da manhã, para ir comprar o pão e deixar as crianças na escola. Ela apontava o dedozão de profeta, porque ela era uma mulher de oração. Chega as bolas do joelho dela, ela tudo preta, de tanto ela orar. E ela apontava o dedozão de profeta para mim e disse assim: ei, Gilberto, conta os dias, porque o Senhor vai fazer um grande ribuliço na tua vida. Tu vai sair dessa esquina, não vai mais ficar plantado aí, a tua história vai mudar. Eu só tá ficando doido, Dona Lu. Deus lá tem um propósito com uma pessoa que nem eu, envolvido com um monte de coisa. O que eu mereço é a morte, o que eu mereço é a prisão. Não, Deus me disse, Deus já me mostrou que Deus vai te levar para um lugar, e lá Ele vai fazer de você um novo homem. E eu chamava aquela mulher de doida. Ela ia e voltava. Toda vez que ela ia e voltava, que passava por mim, ela falava a mesma coisa: ei, Gilberto, Deus tem um plano na tua vida. Ele te ama tanto que Ele está preparando algo que vai fazer você se voltar para Ele. E eu dizia: Dona Luz, só está ficando doida. Deus não tem mais projeto comigo. Deus não tem mais propósito comigo. Por tudo que eu estou vivendo aqui, por tudo que eu já passei, não tem como Deus ter propósito comigo. Ela dizia para mim assim: tem, Gilberto, Deus nunca desiste dos seus escolhidos. Deus nunca deixa para trás aquele que um dia Ele escolheu para fazer a diferença e para manifestar a tua glória. Ela chegou um dia para mim e disse assim: ei, Gilberto, o que Deus vai fazer na tua vida é algo tão grande, o mover vai ser tão grande que tu não vai entender. Eu te vejo em cima de um púlpito pregando para multidão de pessoas, com o microfone na mão, e a glória de Deus descendo e invadindo aquela igreja. E eu dizia: a senhora está louca, Dona Luz, a senhora está orando demais. Eu chamando aquela mulher de louca, aquela mulher insistindo e dizendo que Deus tinha um propósito com a minha vida. Certo dia ela chega para mim de manhã cedinho de novo, 7 horas da manhã, diga 7 horas da manhã. Deus vai levantar alguém para falar com você. Sete horas da manhã ela vem, Dona Lourdes. Eu olhei para ela, cheio de droga no bolso, cigarro aceso na boca, e disse: vixe, lá vem a doida. Antes dela chegar: Dona Lourdes, estou muito doido. Não adianta nem a senhora falar nada, que não vai entrar nada. Ela olhou para mim e disse assim: ei, Gilberto, te prepara, Deus vai te dar um susto. Eu cheguei para a Dona Lourdes e disse assim: Dona Lourdes, todo dia era melhor só ter falado as outras coisas que a senhora falou. Todo dia a senhora falava uma coisa boa, dizendo que Deus me amava, que Deus tinha um plano na minha vida. A senhora vem dizendo que Deus vai me dar um susto. Eu estava devendo a uma pessoa, e ele estava preso. Dia 23 de dezembro, ele recebeu o indulto de Natal, passar o Natal com a família. Primeiro lugar que ele foi atrás de quem? Mais uma vez eu estava na esquina da casa da minha mãe. Essa esquina era conhecida. Ele chega em um golzinho, bola azul. A mulher dele dirigindo, ele no banco do passageiro. Ele desce com uma pistola na mão. Ele abre a porta do carro de trás e disse: entra. Antes de acontecer isso, ele tinha mandado um recado por um garoto passando numa bicicleta, jogar uma pedra com um papel enrolado por cima do muro da casa da minha mãe. E eu tinha aberto esse papel, e o que no papel estava escrito era: não quero mais o dinheiro
e nem quero mais a mercadoria, eu quero tua cabeça fora do teu corpo, te prepara. E eu não levei a sério, mas nesse dia, ele abre a porta de trás do golzinho bola azul, que nunca mais eu me esqueço, com a arma apontada na minha cabeça. Eu vejo uma foice em cima do banco traseiro, e eu olho e digo: agora é o meu fim. Ele diz: eu vou fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer. Tu não acreditou, mas eu vou fazer. Quando ele me empurra para cima, para dentro do carro, eu bato a porta, dou uma cotovelada na arma em que ele estava segurando. A arma cai no chão, dá tempo para eu correr, mas ele me alcança e me dá 4 tiros, e eu fico deitado no chão. Minha mãe vem correndo, minha irmã vem correndo. Depois que escutou aquilo ali, ele se espantou. Minha mãe gritando: para, não faz isso com meu filho. Quando vem lá de baixo, quem? Dona Lourdes, dizendo: está repreendido em nome de Jesus. Esse aí está debaixo de uma promessa, esse aí está debaixo de um plano de Deus. Minha mãe não tinha carro na época. Dona Lourdes manda o marido dela pegar o carro dela, botar eu dentro do carro e me levar para o hospital. Quando eu estou chegando no hospital, a notícia chega dizendo que ele estava chegando lá para terminar o serviço. Os médicos me tiraram por trás do hospital, pelo portão de trás do hospital, me colocaram de novo dentro do carro, e ela vai me deixar dentro de uma casa de recuperação a 200 quilômetros de Fortaleza. E ela disse: Gilberto, eu não posso fazer mais outra coisa por ti, se não te deixar aqui e pedir para que esse povo cuide de você. E eu, baleado, todo desferido, não sabia. Só que os médicos tinham dito para ela: ei, Dona Lourdes, todos os tiros, graças a Deus, o médico disse, graças a Deus, nenhum atingiu nenhum órgão dele. Todos os tiros, um transpassou e todos os outros foi de raspão. Ele vai precisar só apenas de cuidados. Eu achei que ali era o meu fim naquele dia, queridos. Mas tinha uma mulher orando pela minha vida e dizendo: esse aí tem chamado, esse aí é escolhido. Pode passar o que tiver que passar, mas ele vai transformar as lágrimas dele em júbilo de alegria. Cuidaram de mim, trocaram minhas cicatrizes, trocaram meus curativos enquanto ia cicatrizando. E eles iam limpando ali, os monitores, o pastor daquela casa de recuperação cuidaram de mim de uma forma tão fantástica. Por isso que hoje eu sou apaixonado por essa obra maravilhosa. Por isso que eu sou louco por essa obra maravilhosa. Eu nunca tinha sido tão bem cuidado como eu fui naquele lugar. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Passados-se os dias, quando eu percebi que as feridas estavam cicatrizando, um sentimento de vingança surgiu no meu coração. E eu falei para o pastor, eu vou embora. Se ele não conseguiu fazer o que era para fazer, eu vou fazer com ele. E o pastor disse: Gilberto, já não basta não o que aconteceu. Que prova maior tu quer de que Deus te quer perto dele? De que Deus quer renovar uma aliança contigo? Que prova maior tu quer? Vai embora não? Eu falei: eu vou, pastor. E ele falou assim: tá bom, tu quer mesmo ir embora? Quero. Espera só amanhecer o dia, que eu vou te deixar na tua casa, onde você quiser, mas eu só te peço uma coisa: antes de dormir, faz uma oração. Aí eu falei: eu vou orar o quê? Ele disse assim: Gilberto, vai dizer só isso: Senhor, se tu realmente tem um plano comigo, faz agora. Alguma coisa acontecer, senão amanhã eu vou embora. Eu me ajoelhei no pé da minha cama e eu falei: Senhor, se tu tem realmente um plano comigo, faz algo agora, porque senão amanhã eu vou embora. Eu falei exatamente o que ele me pediu para falar. Quando foi de madrugada, 3 horas da manhã, eu escuto uma voz: Gilberto. Aí eu bato na beliche de cima do meu amigo, que eu dormia embaixo, e perguntei: Fábio, tá me chamando? Ele: não. Eu voltei a cochilar de novo e eu ouvi: Gilberto.
Eu cutuquei na beliche do outro lado e disse: ei, Fernando, está me chamando? Ele disse: não, meu irmão. Aí tinha um irmãozinho na cama de baixo, vizinho a mim, falou assim: ei, Gilberto, vai lá para fora, porque Deus está querendo falar contigo. Eu saí do quarto, naquela casa de recuperação. Do meu lado esquerdo, assim que eu saía do quarto, tinha uma mangueira. Na minha frente tinha um coqueiro. Do lado direito era um pé de siriguela. Eu olhei para a mangueira, nenhuma folha balançava, pastor Gabriel. Eu olhei para a direita, para um pé de siriguela, nenhuma folha balançava. Mas quando eu olhei para aquele coqueiro, todas as palhas sacudia de um lado e sacudia do outro, e vinha um vento forte daquele coqueiro. Eu me assentei, peguei a cadeira, sentei embaixo daquele coqueiro. Assim que eu me sentei, eu comecei a chorar de uma forma sem saber o porquê que eu estava chorando. E o Espírito Santo me envolveu de uma forma tão grande e disse: eu vou terminar o que eu comecei. Eu não abro mão fácil daquilo que eu escolhi para fazer a diferença e ser um instrumento nas minhas mãos. E eu só continuava a chorar, eu continuava a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Depois uma mão aqui, grande, toca no meu ombro, era o pastor. Já era 4 horas da manhã. Ele disse que dava mais de 1 hora que eu estava ali chorando. E o pastor disse: Gilberto, o que foi que aconteceu? Aconteceu que você já sabia. Você mandou orar e pediu para Deus fazer algo de urgente na minha vida. Nessa madrugada, Deus me visitou e aí disse que ainda tem projeto na minha vida, que não tinha acabado aquilo que Ele começou. E aí, Gilberto, e aí, pastor, que eu não vou mais embora. Eu vou viver o meu processo, que eu quero ver a glória de Deus se manifestar. Não foi fácil jogar de lado o sentimento de vingança, não foi fácil deixar de lado o sentimento de vergonha, não foi fácil renunciar às minhas vontades, não foi fácil. Mas eu entendi que eu estava debaixo agora de um processo que ia gerar um propósito, e que esse propósito me levaria a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Foi isso que me consolou. Quando você entende o que Deus tem por trás de tudo que Ele permite você viver, você fica mais tranquilo. Foi dessa forma que Deus me fez entender o que é que Ele tinha para a minha vida. E como era algo tão grande, Ele não podia revelar tudo, porque senão eu não iria aguentar. E Ele foi fazendo a obra na minha vida, e daquele lugar ali surgiu muitas coisas e muitas promessas que Deus havia se revelado para mim, e começou a acontecer na minha vida. Uma delas foi no dia do meu aniversário. Um ônibus entra, igual esse ônibus aí hoje, a casa do pai, com a minha mãe levando toda a juventude da igreja que estava orando pela minha vida, para me visitar no dia do meu aniversário. E a primeira mulher que desce do ônibus é minha esposa há 16 anos. Ela vai descendo do ônibus assim, eu não conhecia, nunca tinha visto, e disse: eita Deus lindo e maravilhoso. Essa dona Lourdes é invocada mesmo. Ô dona Lourdes invocada. Eu perguntei: mãe, quem é essa menina aí? Ela disse: é dos jovens lá da igreja. Quando eu falei que algumas pessoas para vir aqui prestigiar o seu aniversário, dar uma palavra de ânimo para você, ela se meteu no meio lá e veio. Eu falei: eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa mulher para mim. Minha mãe disse assim: pois ora. Eu: é agora, começar a orar agora. Essa mulher é pastora Sulita hoje, casada há 16 anos, para a glória de Deus. O propósito do cativeiro, ou o propósito da luta que você está vivendo, primeiro é corrigir.
Segundo, é fazer você voltar para a essência da verdadeira adoração. E terceiro, é manifestar a glória dele em meio ao caos que você está vivendo. Deus nunca vai se esquecer de você. Deus nunca vai abrir mão da sua vida à toa. Ele não pagou um alto preço para o inimigo vir e se andar na sua vida do jeito que ele quer. Você vê que Deus permite Satanás se andar na vida de Jó, mas disse: na vida dele tu não toca, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um plano, porque ele é meu. O propósito passa, as fases difíceis passam, e quando tudo isso passa, amém, queridos? A Bíblia diz em Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Mas antes disso, deixa eu falar algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua vida. As melhores sementes que você vai plantar vai ser nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. As melhores sementes que você vai plantar vai ser nos momentos mais difíceis na sua vida. E são essas sementes que vai fazer você voltar colhendo, mas com júbilo de alegria, juntando os seus feixes e se alegrando com o que Deus irá fazer. Porque a Bíblia diz que aqueles que plantaram com lágrima voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Aquele que está suportando o processo, do que Deus está permitindo você viver, quando chegar no final, você vai se alegrar, vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena passar por tudo isso, foi necessário eu passar por tudo isso. O povo entendeu. As sementes que é semeada nos momentos mais difíceis manifesta a glória de Deus. Ainda no capítulo número 1, do verso 8 ao verso 15, Daniel vai semear uma semente de fé, chegando para o copeiro e dizendo: ei, permite-nos que nós comamos apenas vegetais e água. E o copeiro vai dizer: não posso. O rei vai ver que vocês estão diferentes na forma física dos outros e vai pedir minha cabeça. Daniel vai dizer: me dá só 10 dias comendo vegetais e água, e se o nosso semblante não se tornar melhor do que o dos outros, você pode fazer o que você quiser. E a Bíblia diz que o semblante de Daniel e dos seus amigos eram bem melhores do que aqueles que se contaminaram com as iguarias do rei, que comiam as melhores comidas. Aquele copeiro viu a fé inabalável de Daniel. No capítulo número 3, os amigos de Daniel vão impactar um rei e uma multidão, dizendo: pode nos jogar na fornalha, o Deus dos céus, o Deus de Israel vai estar conosco em todo o tempo e o tempo todo. Eles impactaram o rei e uma nação. Se não bastasse isso, no capítulo 6 do livro de Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus não deixou Dario dormir a noite toda. E ele foi o primeiro ao amanhecer do dia, aí diante da onde estava a cova, e disse: Daniel, tu estás aí? E ele disse: estou aqui, meu rei. Dario teve que dizer: o Deus de Israel realmente é poderoso. Então vai ser nos momentos mais difíceis que você vai plantar sementes que vai manifestar a glória de Deus. É nos momentos mais dolorosos que Deus vai lhe usar para fazer a diferença, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta. Deus vai usar a sua dor para manifestar a glória dele. E aqueles que te viram sofrendo, aqueles que te viram se arrastando, vão ter que contemplar a manifestação da glória de Deus, porque a minha Bíblia diz que toda uma nação tiveram que dizer: verdadeiramente grande coisas o Senhor tem feito por ele. Os mesmos que viram
Nabucodonosor levando para o cativeiro, teve que voltar agora, vendo eles voltando, saltitando de alegria, juntando os seus feixes. Os que viram antes você indo chorando, vai ter que ver você voltar sorrindo. Tenho uma certeza, o caminho de ida pode até ter sido difícil, mas o caminho de volta vai glorificar e vai manifestar a glória de Deus na tua vida, porque Ele tem propósito em meio à dor. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o seu choro tem prazo de validade. E hoje começou uma grande obra na sua vida. Nós precisamos entender isso. Deus faz grandes coisas mesmo na adversidade. Daniel foi promovido e prosperou. Sadraque, Mesaque impactou a multidão na fornalha. Daniel se tornou até governador. Mesmo em meio à dificuldade, quem tem fé em Deus e sabe que Ele está no controle de todas as coisas, vai deixar sementes que manifestem a glória de Deus. Ontem, Pedro Cordeiro contou uma história que eu e minha esposa lá atrás começamos a chorar porque se identificamos. Nós éramos no nosso pensamento para ter um outro filho, chamado Isaac também. Mas no terceiro mês de gestação da minha esposa, a gente foi bater ultrassom, e o coração do bebê já não estava mais batendo. Minha esposa passou por um momento de luto muito grande, e fora isso ela gerou um trauma, porque o médico disse que toda vez que ela engravidasse ela ia perder. Ela não poderia ter filhos, ela não segurava filho no seu ventre. Ela tinha trombofilia e tinha também vários miomas no seu útero que impedia de ovular, não segurava. Por mais que ovulasse, tivesse, os miomas que ela tinha não permitiam com que o feto progredisse. Eu saí de dentro daquele consultório ali triste, abatido. E ela mais ainda. Mas aquele mesmo médico foi usado por Deus, porque Ele nos indicou um especialista para isso. Nós não desistimos. Fora o médico, Deus usou um profeta aqui, perto de Russas, que estava em Fortaleza, pregando em um congresso. E ele foi visitar a casa de recuperação, agora onde eu já era coordenador, já por mais de 4 anos. Nós já estávamos com 5 anos de casado quando isso aconteceu. A Eloá ainda nem tinha nascido, claro. E ele vai naquela casa de recuperação, dar uma palavra e fazer um momento de oração. E nós estávamos lá nessa noite. E ele disse, de uma forma bem direta: ei, eu vejo Deus gerando algo novo no ventre da tua esposa. Os médicos disseram que ela não podia ter mais. E o que aconteceu estava dentro do controle e do propósito de Deus. Ele não sabia de nada, nunca tinha visto a gente, não sabia da história. Nem tinha dado tempo o pastor da casa de recuperação falar aquilo para eles. Ele olha para a Sulita e diz assim: Deus está gerando algo novo no teu ventre. Daqui a 1 ano tu estarás com uma menina em teus braços. E você vai colocar o nome dela com o significado de guiada por Deus. E eu nem sabia que o nome guiada por Deus tinha a ver com Eloá. Quando ela falou assim, ó, você vai dizer que o nome da menina vai ser guiada por Deus, mas você vai procurar o significado. Saímos dali um pouco assim, meio duvidoso, porque nós estávamos ainda abalados com o que tinha acontecido. Mas Deus honrou com a palavra daquele profeta. Passado 1 mês de luto, ela não queria nem me ver perto. Ela começou a deixar você chegar perto. Aí aconteceu o que tinha que acontecer, né? O trauma passou. A gente fez o que tinha que fazer, a nossa parte. Mais uma vez agora a reação, gerando uma ação. A gente fez a nossa parte e Deus fez a parte dele. Nós oramos antes, depois de ela passar por um momento de luto, depois de viver aquele trauma, depois de viver aquele momento de dificuldade, nós oramos antes e pedimos: Senhor,
Se for da tua vontade, realmente isso que aquele profeta falou aconteça. Mas se for para mais uma vez entristecer o nosso coração, não permite. Passado assim um mês, ela começou a passar mal. Ela começou a enjoar. Mas 45 dias depois, ela com medo de fazer o exame, eu disse, faz o exame. Porque eu creio nas palavras da boca daquele profeta que realmente saiu de Deus. Ela foi com medo de fazer o exame. E está aí a Loá, hoje, tem 8 anos de idade. É a nossa promessa. Aquilo que aquele homem falou que ia acontecer, realmente aconteceu. Então deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro nos fez chorar, mas até hoje, o filho da promessa que Deus concedeu a mim e a minha esposa, até hoje nos faz sorrir de alegria, até hoje nos dá orgulho. Então eu preciso terminar essa mensagem falando isso para você. Deus está dando uma ordem. Seu choro tem prazo de validade, e hoje pode começar a contar os dias. A sua prova vai passar, o seu cativeiro vai terminar, e você vai glorificar, exaltar o nome do Senhor. Você vai exaltar e vai bendizer o nome do Senhor. Fica de pé, só os que creem nessa palavra. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus começa hoje a restaurar a sua sorte. E aquilo que era improvável na sua vida vai começar a acontecer. Porque aqui o povo achava que o fim deles seria naquele cativeiro. Mas eles não entendiam que Deus tinha um propósito em meio a tudo aquilo. E que Deus não abre mão dos seus escolhidos. Deus não abre mão daquele que Ele coloca a mão e disse, eu tenho propósito, eu tenho plano, eu tenho um projeto. Só os que creem começam a levantar a sua mão e balançar assim. Eu sou alvo da promessa de Deus. Eu sou alvo dessa promessa. Por isso hoje eu saio crendo. Deus não abre mão de mim. Pode ter dito quem quiser ter dito para você que não tem jeito. Eu vim aqui nessa noite como profeta do Senhor só para te dizer uma coisa, amém? A última palavra é do Senhor. Não é o homem que designa, não é o homem que dá a palavra. Ei, é Deus que bate o martelo e confirma aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida. Aleluia. Não sei em que fase você está. Eu não sei em que etapa do seu processo você está. Mas saia daqui com uma certeza. Deus está com você no começo. Deus está com você no meio. E Deus está com você no fim. Ei, se você está aqui nessa noite é porque ainda não acabou. Se você veio aqui nessa noite é porque o melhor de Deus ainda está reservado para o final, para a tua vida. Ainda não acabou. O homem quis colocar uma pedra no teu sonho, mas Deus está removendo hoje. Deus está removendo hoje, dizendo, ainda tenho promessa, ainda é meu escolhido. Eu creio. Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja, toma o teu povo que recebeu a semente da tua palavra. No nome santo de Jesus eu te peço que nenhuma dessas sementes caia por terra, a não ser que seja numa terra fértil em cada coração aqui nessa noite. Que a semente dessa palavra gere transformação, gere correção, gere mudança, gere retorno, gere revelação do céu para a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento essa igreja, eu te apresento o teu povo, diante de meia dificuldade. Oh Deus, faz eles entenderem que o Senhor está em todas as fases da vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor está no começo, que o Senhor está no meio, e que o Senhor está no fim, e que o Senhor ainda é o Deus de promessas. Só os que creem nessa palavra e recebeu, dá o maior brado de glória para Jesus.